Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Na volta às aulas, a TV volta também a competir com os deveres de casa das crianças e adolescentes. Muitas vezes a sedução da TV rouba preciosas horas de estudo. Mas a televisão, em outros momentos, pode também ajudar nas tarefas escolares ou até mesmo nas salas de aula. São esses momentos positivos e negativos da relação ensino e TV que nós discutiremos hoje aqui com os nossos convidados. Érico Silveira, coordenador da TV Escola do MEC. Fátima Guerra, pedagoga, doutora em Educação Infantil e professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. E Gilberto Lacerda, doutor em Tecnologia na Educação e professor também da Faculdade de Educação da UNB, a quem agradeço ter aceito o convite para conversarmos aqui sobre essa relação bastante interessante, né? Entre televisão, escola, televisão, ensino, televisão, crianças e adolescentes. Mas antes de começarmos a conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. Fim de férias. Hora de tirar as crianças da frente da televisão e focá-las nos estudos. Até porque a TV não tem nada de educativo, certo? Depende de qual programa se assiste. A antiga iniciativa do Telecurso, criado na década de 70 em parceria com a TV Cultura e a TV Globo, é o método mais conhecido de aprendizado via televisão. O problema é que as aulas são exibidas antes das 6 da manhã e a maioria dos episódios foi gravada há muito tempo. Bem, para quem não me conhece, my name is Tom. Ainda assim, o Telecurso diplomou 6 milhões de brasileiros. Uma iniciativa diferente é a TV Escola do Ministério da Educação, que não pretende substituir nem o professor, nem os livros. É uma forma de ajudar o docente em sala de aula, com vídeos didáticos para despertar o interesse dos alunos. A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. A televisão poderia ter um compromisso maior com a educação. Quem tem TV por assinatura percebe uma grande diferença. Ali há canais com programações que ajudam a ampliar o conhecimento de crianças e adolescentes. E olha só o que acontece. Uau! A intensidade do som aumenta. Mas o acesso a esses canais ainda é privilégio da minoria que pode pagar por eles. Na TV aberta, a programação educativa fica nas mãos das emissoras públicas, enquanto os canais comerciais exploram ao máximo o entretenimento, sem compromisso com a educação e a cultura. Mãe, cadê a TV? A televisão pifou, Kikinha. O Érico, nós mostramos aí essa cena final e vários outros momentos aí nesse VT de abertura, cenas da TV Escola. Eu gostaria, muita gente, quer dizer, grande parte do público conhece a TV Escola por um contato nas próprias escolas, enfim. Mas eu gostaria que você contasse para todos qual é o papel da TV Escola, quer dizer, qual é essa ideia de colocar uma televisão pública, no caso do Ministério da Educação, nas salas de aula, nos contatos com os professores e diretamente com as crianças em casa. A TV Escola é um canal que está a serviço da educação básica. Ela está hoje numa diretoria que cuida dos conteúdos educativos que o Ministério desenvolve e ao lado do livro didático, por exemplo. A TV Escola, então, ela está a serviço deste público. Como a educação é feita pelo professor e pela escola, a gente tem uma atenção especial ao fazer da escola e ao papel que o professor tem. A gente atende esse público. Agora, a TV Escola está distribuída por satélite aberto no Brasil inteiro e também nas TVs por assinatura, especialmente DTH, mas também várias operações de cabo. E Parabólica pega também? Todas as parabólicas pegam TV Escola. Todas as parabólicas. Então, esse projeto ele se enquadra nesse lugar aí. Agora, a ideia é que a TV, além desse contato aberto e direto com o telespectador, é também uma forma de contribuir no trabalho do professor em sala de aula? O nosso foco de produção e o nosso foco até de distribuição é no diálogo direto com a escola. As escolas são equipadas com laboratórios de informática e o diálogo da TV Escola hoje tanto pode ser por satélite na escola ou por
internet, porque os programas também estão disponíveis, né, no site da TV Escola para você assistir. E vocês têm um material didático de apoio? A gente produz material sobre os programas, de apoio para os professores. Nós vimos aqui o programa Sala de Professor, que é um programa que pega um documentário que a TV Escola exibe e a gente enfoca o que é que pode ser explorado em sala de aula daquele documentário, com professores de diversas disciplinas. Esse programa tem também uma publicação escrita, né, que é disponibilizada pela internet. O professor pode ler e expandir o conhecimento sobre aquele tema que aquele programa trata. Muito bem. Fátima, você que trabalha com educação infantil, é doutora, né, em educação infantil, como é que você vê essa relação da Aí não é mais diretamente televisões específicas como a TV Escola, mas a televisão em geral, na relação com a criança. Essa disputa que muitas vezes acontece em algumas casas entre o dever escolar e o programinha de televisão. Eu chamaria a atenção da sedução, né? Então, assim como a TV tem sedução, por que não seduzir para aprender, para o aprender, não é? Então, mesmo nas TV aberta, né, a gente pode pegar com orientação sempre. Eu sempre falo que com criança pequena tem que ter adulto junto o tempo todo. TV não é babá de criança. Mas, infelizmente, em muitos casos muitos casos principalmente os pequenininhos, né? Então, eu acho que precisa sempre ter uma atenção do adulto, sempre um adulto junto, um adulto com formação específica, e dialogar com a criança, porque eu acho que a sedução, o seduzir para o aprender, é uma das coisas mais bonitas da vida, né? E precisa começar na educação infantil. Então, a TV, ela amplia horizontes, ela traz o que um professor sozinho não consegue, como movimento, mostrar diferentes culturas, diferentes mundos, diferentes crianças e trabalhar a diferença. Então, essa diferença é um conceito fundamental para a cidadania. Explica um pouquinho melhor isso, a questão da diferença, que eu acho importante. Na sala de aula tem diferença, mas se a gente mostra diferentes povos, diferentes culturas para a criança pequena, diferentes formas de se vestir, diferentes formas de se comer, né? Às vezes tem aqueles programas comida estranhas, não sei o quê. Esse diálogo da diferença e de como conviver com a diferença é um dos conceitos-chave, né? Porque o que é a educação infantil? É atender às necessidades específicas das diferentes crianças. E esse atendimento vai desafiando as crianças. Então, é preciso desafiar, é preciso despertar para querer aprender cada vez mais. Então, e trabalhar o que eu acho assim, fundamental, eu acho que a televisão pode ajudar muito, é ajudar a criança a criar desde pequeno um projeto de vida. Então, a gente pensa, fica aquela pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? Ela já é uma pessoa, né? E ela precisa ser desde então. Então, trabalhar qual é o projeto da criança, como que ela avança, como que ela dialoga. Então, eu acho que a televisão, na ampliação dos horizontes e nas diferentes culturas, mostrar a diferença entre pessoas, entre povos, entre crianças, entre formas de falar, inclusive de idiomas. É uma vacina contra o preconceito, não é? Quando a pessoa começa a entender a diferença, que outro é diferente. E, sobretudo, cria uma cultura, né? Uma cultura de respeito ao diferente. Porque o diferente nem é mais nem é menos, ele é diferente. Claro, claro. E a gente tende, na educação, a entender, quando a gente fala o diferente, pensa que é crianças com necessidades especiais. E a diferença não é só isso. Vamos continuar com esse assunto daqui a pouquinho. Eu queria colocar o Gilberto aqui na conversa, falando sobre tecnologia, sobre a presença dessa tecnologia que nós começamos falando. O nosso centro de discussão aqui é a televisão, mas hoje é cada vez maior o número de aparelhinhos, né, que são usados, eu ousaria dizer, para o bem e para o mal, né? Com certeza, com certeza. A televisão na escola, como toda tecnologia que é colocada no ambiente escolar, ela é sujeita à questão do desafio
da união do lúdico com o educativo, que é o grande desafio do uso de qualquer tecnologia na escola, né? A televisão tem sua própria linguagem, seu próprio modo de funcionar, que não avança necessariamente na mesma direção e nas mesmas intencionalidades do que é previsto na escola, no currículo, no modo da escola funcionar. Então, fazer com que essas duas coisas se interajam em prol de construção de conhecimentos é o grande desafio, não somente do uso da televisão, como de qualquer outra tecnologia na escola. Sem dúvida, a televisão, por suas características, como a minha colega Fátima falou, de quebrar os muros da escola, levar as crianças a vivenciarem outras experiências, outras situações, ela tem apelos que fazem com que, de fato, ela tenha vantagens claras sobre o currículo tratado da maneira como normalmente a gente vê. Ela é mais sedutora. Exatamente, porque normalmente a gente vê o trabalho do professor conduzido de uma maneira muitas vezes linear, muitas vezes estática, muitas vezes excessivamente vinculado ao livro didático, excessivamente vinculado a determinadas práticas, né? A televisão ela já propõe uma dinâmica. Então ela é um desafio para o professor, de conseguir inseri-la em sua prática pedagógica e dali tirar frutos que se constituem em construção de conhecimentos. E ela é um desafio para a própria criança, que precisa organizar o seu tempo para saber lidar com essas duas linguagens que podem ser complementares ou não. Né? Fátima, eu fico pensando, ouvindo o Gilberto, eu fico pensando na dificuldade, às vezes, muito grande que os professores têm para discutir os temas na sala de aula que foram apresentados pela novela no dia anterior ou pelo programa de auditório, né? É uma concorrência dura em relação, o Érico também pode comentar, né? Como é que é uma dificuldade? É uma dificuldade, mas eu acho que é uma facilidade também, né? No sentido, eu acho que onde que começa a educação? Onde cada aluno está. Não é? Então, diferentes alunos numa sala de aula, em relação ao conhecimento, estão em momentos diferentes. Então, quando a gente vai trabalhar em sala de aula, por exemplo, com criança pequena, muitas vezes a gente tem um conceito e acha que ela tem essa mesma compreensão desse conceito e não tem a mesma coisa em relação aos professores. Então, quando a gente diz criança de 0 a 6 ou de 0 a 5, ora, não basta ser criança para então ter X e Y características. Eu tenho que perguntar em que contexto. Então, no caso da televisão, que experiência essa criança tem com a televisão? E, sobretudo, que experiência emocional. Né? Que quando eu trabalho com criança pequena, eu trabalho muito a afetividade. Né? E essa coisa é muito forte. Então, a televisão pode também ajudar a trabalhar a afetividade e a construção do eu, que é fundamental, e do autoconceito e da autoestima. Érico... Eu fico vendo a professora falar e vou vendo nossa prática lá, né, na TV Escola, nossa produção, a escolha dos programas. E o problema também está muito na pergunta assim, né, da escola, da separação do que é da escola, o que não é da escola. E a professora falou, onde a criança está? Ela está no mundo. E a televisão, a novela está no mundo, é a televisão, a TV Escola está no mundo, é a televisão. E não é a TV Escola, é para aprender, a novela não é para aprender. Isso tem papéis que devem até se misturar, né? Porque você aprende em vários lugares, de várias formas. E isso é muito segmentado quando fala de televisão. Acho que pela cultura nossa de trabalharmos sempre com televisão comercial. Pois né? é. Uma televisão que é feita para ser a babá eletrônica, criticada, né? Com esse termo, e para vender, inclusive. Né? E para vender os produtos. Para vender e entreter. Então, ela né? seduz, entretém, vende os produtos. E esse é o papel da TV. E as pessoas já se habituaram com esse papel. O papel de educar, não, esse é o da escola, é um outro papel. É um papel que é também do pai, da escola, sim, mas a escola também entretém. Esses horizontes de como se aprende tem que ficar menos rígidos, porque senão a gente vai pensar que TV educativa é aula pela TV, e não é aula pela TV. É a janela para o mundo, televisão, uma janela para o mundo é muito mais do que só aula pela TV. Esse conceito de televisão educativa já está superado, né, há muito tempo. Né? Era aquele conceito da teleaula, né? Da teleaula. Isso vocês não têm lá?
Isso a gente tem como apoio, né? Mas não no ar. No ar a gente não trabalha com teleaula. A gente até trabalha com plataformas de ensino interativas, usando outras tecnologias que são mais próprias para isso, né? A TV trabalha com sedução, narrativa, né? Um impacto cognitivo, uma companhia que ela pode servir para o telespectador. E a gente usa essas especialidades que a TV tem, da linguagem da TV. A teleaula, ela é melhor para outras situações onde há mais interatividade. Acho que tem um aspecto que foi levantado, que é a questão do lúdico, né? A questão do lúdico é diferente o lúdico para um bebê ou para uma criança de 0 a 3 e o sentido lúdico para uma criança de 4 e 5 anos, né? Então, com isso eu estou dizendo o quê? Que programas precisam ser bem específicos para diferentes públicos. Tem que ter essa calibragem. Tem que ter essa linguagem específica, tem que ter que proposta pedagógica está por trás e, sobretudo, o diálogo com a criança. Então, qual é o entendimento? Eu agora me lembrei de uma coisa gozada, que uma criança, filha de uma amiga minha, tinha 3 anos, e ela ouviu propaganda de camisinha. E quando a mãe foi sair, ela olhou e disse, mãe, você traz uma camisinha para mim? E a mãe disse, traga. Ela disse, mas eu quero sem gola e sem manga. Então, os conceitos são diferentes. Então, quando eu sou professor, eu preciso saber que conceito tem a criança e trabalhar a partir disso e desenvolver a afetividade e a criticidade. Muito bem. Eu vou ter que fazer um breve intervalo, o Gilberto, mas eu garanto aí a tua palavra logo depois de um pequeno intervalo que nós vamos fazer. O Ver TV volta em seguida discutindo essa relação entre televisão e escola. Nós voltamos já.